Família e obsessão, um tema que nós escolhemos, que foi feito um desafio para a gente na FEAC. Em julho, a gente tem visto nos atendimentos fraternos muita briga em família. E a gente acredita que não existe família perfeita. As nossas famílias estão a caminho da perfeição, porque cada um de nós, na nossa encarnação, conforme consta no Livro dos Espíritos, na questão 132, Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. E isso engloba a família que a gente está. E de vez em quando, por causa da nossa imperfeição, a gente gera ou traz obsessões para a família. Gera brigas na família. E sempre a gente fica apontando o dedo para os outros, vendo que é sempre... Dificilmente a gente se autoanalisa e vê, é eu que sou a causa. A gente tem essa dificuldade. Então esse estudo foi feito, esse desafio para a gente em julho. E aí a gente está ele está no começo, está sendo aperfeiçoado, estudado mais, porque é um assunto que parece que não tem fim. Parece que não tem fim. Quanto mais a gente estuda, mais tem para aprender. Segundo o Espiritismo, a família é o núcleo básico da sociedade, onde nós nos reencarnamos a fim de continuar o nosso progresso de evolução. Sem família, o nosso processo de evolução vai ser muito mais difícil ainda. A gente precisa da família, porque é na família que a gente começa a aprender a dispensar de nossa vida, a alijar de nossa mente alguns defeitos importantes e principalmente o egoísmo, onde a gente vai aprender a dividir. O Espiritismo também nos fala que é o encontro de novos e antigos afetos. Quando os afetos se encontram, estão tudo bem, dificilmente há algum atrito. Que bom quando a gente encontra afetos. Mas acontece que há também desafetos na família. E graças a Deus a gente não tem consciência de quem são eles por causa do esquecimento do passado. Aquela criança que renasce, pode ter sido um grande inimigo da gente, podemos ter feito um grande mal a essa pessoa, nasce aquele serzinho lindo e a gente aprende a carinhar, trocar fralda e a amá-lo. Com o esquecimento passado. E esse encontro de antigos afetos ou desafetos é necessário para o nosso crescimento espiritual. Jesus afirmou isso. A família é um organismo depurador dos conflitos do passado. Já pensou se a gente tivesse a lembrança total e constante do que fomos em vidas anteriores? Como iríamos depurar? É na família que a gente está aprendendo a amar, a respeitar. Ou deveríamos estar fazendo isso? É o momento mais importante dessa encarnação que estamos vivendo, dessa reencarnação, porque essa família é o berço para o nosso crescimento, e quanto a isso não há dúvidas. Sem nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos afetos e desafetos que estão na família, não só pai e mãe, tios, primas, o cunhado, a sogra, formamos uma grande família aqui. Às vezes a família que já está formada desde o mundo espiritual. Continua Allan Kardec falando que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. É a primeira escola. É no berço doméstico que aprendemos a amar e respeitar. E para a gente aprender a amar e respeitar, tem que nos ser ensinado. A nossa grande responsabilidade como pais, mães, avós e avós é ensinar. Esses novos seres estão chegando a amar e respeitar uns aos outros, não só os mais velhos. E quando nós falamos de encontro de novos, antigos afetos ou desafetos, em Marcos Jesus falou para a gente, reconcilia-te com seu adversário, enquanto está a caminho com ele. E normalmente a gente está a caminho com o adversário aonde? Na nossa família. Meus adversários não estão lá na China, no Japão, nos Estados Unidos, estão em volta de mim. E adversário não quer dizer inimigo. São aqueles que nos causam adversidades e que forçam o nosso crescimento. Mas o título do nosso estudo hoje é Família e Obsessão. Allan Kardec fala pra gente que obsessão é doença da alma, não é do corpo. É uma doença da alma que reflete no corpo, causando uma série de doenças psicossociais, psicofísicas, dependendo da situação de cada um. Na Obsessão, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, lá no item 237,
Allan Kardec afirma para a gente que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada somente por espíritos inferiores. São nossos convidados do dia a dia, gente. São nossos convidados através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. São os convidados que levamos para dentro da nossa casa. São convidados que levamos para dentro da nossa casa dos nossos sentimentos, das nossas raivas, dos nossos amores, dos nossos desafetos que a gente faz na rua. A gente acaba levando esse pessoal para dentro de casa. Pelo meu psiquismo, eles me acompanham. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu faço com a minha família? Continua Allan Kardec que a obsessão apresenta algumas características que são diversas, que a gente tem que começar a distinguir com uma máxima precisão possível essas características, porque elas são resultantes do grau de constrangimento e da natureza do efeito que esse constrangimento produz em cada um de nós, em cada pessoa. Então, Allan Kardec chega agora no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, item 81, e faz, segundo o meu entendimento, a melhor explicação para a obsessão, onde ele simplificou tudo nessa declaração. A obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre uma pessoa. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem sinais que são perceptíveis, até mesmo a perturbação completa, total mesmo, do organismo e das nossas faculdades mentais. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. As duas definições nós colocamos bem simplificadas do que o Espiritismo nos explica que é a família, está bem simples, bem resumidas, e de que Kardec fala sobre obsessão no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item, quem lembra? 81. Vamos em frente. Esse livro, Vivências do Amor em Família, é um apanhado de vários estudos de Divaldo Franco, onde no capítulo 11 desse livro ele vai ter esse tema, família e obsessão, desse livro. Nosso estudo está baseado, mais de 80%, no que Divaldo Franco fala sobre família e obsessão. Eu achei que Divaldo Franco colocou nesse livro definições e ensinamentos para cada um de nós, para a gente aprender a não apontar o dedo para os outros. Ele está obsediado. Para a gente se olhar no espelho. Que é a grande necessidade do autoconhecimento, da humildade, de me reconhecer que eu tenho uma série de virtudes, mas tenho uma série de atitudes que são inconvenientes para o meu progresso moral, progresso espiritual. E ele continua falando que, com raras exceções, normalmente encontram-se ao nosso lado aquelas pessoas que estão vinculados a nós espiritualmente, muito antes de reencarnarmos. O que nos leva a concluir que a pessoa que está obsediada é alguém que faz parte da nossa convivência passada. Quem fala isso é Divaldo Franco. E ele continua. Se essa pessoa que está obsediada ou que está nos obsidiando, que nos causa problemas e adversidades, se ela renasceu conosco, é porque de uma maneira ou de outra nós estamos envolvidos com ela. Existe uma trama existencial que nós só vamos conseguir nos libertar quando o ajudarmos. Quando praticarmos o perdão e o auto-perdão na sua totalidade. E isso é instantâneo. Se fosse, a gente não precisava de tantas reencarnações, né, gente? Continua Divaldo Franco. Ele fala, citando Allan Kardec, que em O Livro dos Médiuns que a obsessão é muito mais frequente do que parece. Continua ele afirmando que a maioria das pessoas que estão diagnosticadas como portadores de transtornos mentais são apenas indivíduos obsidiados. São apenas indivíduos obsidiados. Precisam do tratamento do carinho. O tratamento que a gente brinca das duas orelhas. Que alguém os ouça. Por isso nós temos duas orelhas e uma boca. Para ouvir mais, para ajudar mais. A gente tem que ter tempo e paciência para fazer isso, porque nós também precisamos, às vezes, desabafar, ou não é. Continua Allan Kardec. Ele começa a afirmar para a gente que nós estamos mudando o nosso planeta, está mudando de patamar evolutivo. Estamos nos transformando de um mundo de provas e expiações num mundo de
regeneração. E esse mundo de regeneração acontece aos poucos à medida que, individualmente, nos renovamos. É individual. Quando a grande maioria de nós já estivermos nos regenerando, nos mudando para melhor, o patamar vai mudar. Quando vai dar isso? Não existe data precisa. Existe, na realidade, um esforço, a vontade da gente de transformar esse mundo de provas e expiações em mundo de regeneração através da autorregeneração. E isso dá trabalho, ninguém falou que é fácil. A gente traz de encarnações e reencarnações passadas uma série de vícios, uma série de comportamentos inadequados que temos oportunidade nessa reencarnação de pelo menos diminuir a intensidade, cortar alguns, melhorar em outros, vai depender de cada um de nós. É um processo que se intensificou, segundo Divaldo Franco, a partir da metade do século XX, por volta da Segunda Guerra Mundial, e continua ocorrendo de forma incessante. Nós não estamos percebendo, a grande maioria de nós espíritas, não percebemos essa mudança. E ela está acontecendo de forma firme, vigorosa e constante. Essa fase de transição planetária está caracterizada por muitos eventos da mais alta gravidade. Allan Kardec continua falando, que destaca-se entre eles o fenômeno da obsessão coletiva, que pode ser interpretado como uma verdadeira pandemia. E pandemia, uma enfermidade epidêmica, é uma enfermidade que é epidêmica e está amplamente diversificada e espalhada pelo mundo. De que maneira a gente pode ver isso? Eu fiz uma pesquisa e anotei algumas coisas aqui que concordam com o que Divaldo Franco está falando. Olha bem o que ele nos afirma. Que para constatar essa realidade dessa verdadeira pandemia obsessiva, a gente basta observar o crescimento da violência. Está ocorrendo? Basta que a gente observe a expansão do erotismo vulgar. As pessoas estão trocando o sentido da palavra amor por sexo vulgar, por erotismo vulgar. Existe um crescimento muito grande no mundo da zoofilia. Crescimento imenso. Continua Kardec. As pessoas estão numa busca desenfreada por uma fama passageira. São os 15 minutos de fama, são os programas BBB, A Fazenda, etc., onde fazem coisas estranhas, atitudes que degeneram a própria moral para aparecerem e ficar famosos. Está correto o que ele está falando? Continua ele falando. E isso gera uma culpa que se instala no coração da gente e gera, quando a gente começa a acordar, gera desespero, gera solidão, medo, ausência de equilíbrio emocional, perda do sentido existencial, ansiedade que gera o desejo de a gente se entorpecer com drogas lícitas e não lícitas. E isso está acontecendo de uma maneira muito grande com a nossa juventude, através da maconha, do crack, da cocaína, através de nós mais maduros, com as bebidas alcoólicas, que têm aumentado o consumo dentro de casa. Dentro de casa. E muito. Há uma festa de aniversário, 1 ano. O que mais tem para festejar? Bebida. E a criança não tem a menor noção. Quando cresce e começa a beber, não sei o que eu fiz para incentivar isso. A gente dá exemplo que fica no inconsciente desde cedo. E esses elementos, segundo Divaldo Franco, são suficientes para a gente entender que existe uma horda de espíritos perturbados e perturbadores em torno da gente. Eles estão ainda em estado primários. Moralmente estão num estado primário. Querem ver a gente derrubado. Querem que fiquemos iguais a eles. Sentem prazer de nos destruir, pelo simples prazer de fazer o mal. E a gente não tem percebido isso. E essas entidades são atraídas, são convidadas pelo nosso nível de moralidade. Não moralidade no sentido fugaz, piegas. A nossa maneira de ser, nós os convidamos. Encarnados e desencarnados. E convidamos e levamos para dentro da nossa casa. Continua. Agora Allan Kardec fala para a gente, no livro dos Médiuns,
que a obsessão apresenta 3 graus principais. Entre a variedade de obsessões, diz ele destaca 3 modalidades importantes: a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. Allan Kardec afirma para a gente que na obsessão simples, o grau de constrangimento que é imposto ao obsediado é que o espírito que é o obsessor, ele está se imiscuindo, traduzindo isso, se intromete na nossa vida. É um efeito desagradável no começo. Na fascinação, quando a gente já está perdendo o controle da obsessão simples, normalmente, o grau de constrangimento do espírito, de uma maneira moderna de falar, que a gente perde a nossa capacidade de autoavaliação. A gente perde a capacidade de raciocínio. E na subjugação, o raciocínio está ativo e o constrangimento nós perdemos a nossa vontade. Kardec está explicando isso para a gente no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Palavra por palavra. O orador espírita Raul Teixeira define numa palestra maravilhosa dele dos 3 graus de obsessão o que acontece em cada uma delas com a gente. O passo a passo. O que o mestre de Lyon está denominando como obsessão simples está presente, por exemplo, na depressão leve. Qual de nós já não teve alguma depressãozinha? Se é que existe depressãozinha. Depressão é doença séria. Depressão para ser olhada e cuidada com carinho por quem está depressivo e pelos familiares. Quando o indivíduo perde um pouco o autocontrole e o estímulo para viver, deixando-se arrastar pelo tédio, pela tristeza mais acentuada, a mente vai abrir um campo para uma perigosa conexão com seres perversos ou ignorantes da vida extrafísica. Continua Allan Kardec. E todas as vezes que a gente se permite dominar pela aspereza do cotidiano. E está fácil viver o cotidiano? É o trânsito, é o desemprego, é a violência, são as drogas. O que está acontecendo? Quando a gente se deixa dominar pelo cotidiano, não para pensar, não para uma autoanálise, não para refrear os impulsos inadequados da mente, através da oração, da meditação, de uma conversa mais íntima com Jesus, com o nosso anjo da guarda. A gente está menosprezando, assim, nossas próprias virtudes, que as temos e muito. Não é à toa que nós estamos reencarnando sempre. No mínimo estabilizamos, mas as virtudes nós estamos adquirindo aos poucos. Qualquer um de nós. Desenvolvendo, então, conflitos íntimos que nem sequer a gente mesmo interpreta. E esse estado de desequilíbrio psíquico vai aumentar a propensão para o intercâmbio de energia com espíritos vulgares, perturbados, perturbadores e espíritos enfermos. A obsessão simples é observada quando existe uma interferência nas nossas correntes mentais. Consciente ou inconscientemente, mas ainda não há o domínio do obsessor, não há o domínio completo sobre a gente. E isso a gente começa a estudar na famosa pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Será que os espíritos podem nos dominar? Muito mais do que imaginam. De maneira geral, eles nos dominam. Quem nos domina? Quem que a gente quer ajuda? O que pensamos, o que sentimos, como está o nosso sentimento. Quem nós convidamos para fazer parte da nossa vida? Quando a gente está falando de espírito, é encarnado e desencarnado. O efeito natural da obsessão simples no nosso dia a dia, segundo a psicologia, segundo a psiquiatria, é inquietação, desconfiança, insegurança, enfermidades pequenas, os insucessos, apatia, depressão. E quando isso vai se intensificando, pode gerar na gente agressividade e crise de cóleras. Por exemplo, dentro de casa, a pessoa, vez ou outra, tem um surto de raiva, de cólera, grita, xinga, agride, passa um pouco, esfria, a vida volta ao normal. Daí uns 15 dias, uma semana, de novo essa mesma crise. A pessoa torna a se controlar com o passar do tempo, às vezes tem que tomar medicação, mas
A cada vez que essas crises vão vindo, os intervalos vão se diminuindo. Eu tinha uma crise de mês em mês, já está de 20 em 20 dias, agora está por semana, agora tem 2, 3 vezes por semana. No trânsito, na via pública é a mesma coisa. A agressividade, os palavrões. E essas crises vão diminuindo o espaço entre elas. À medida que isso vai acontecendo, a gente está perdendo o controle da gente totalmente. Só que a cada surto, a cada raiva, a cada grito, a cada agressão, a criatura não volta totalmente ao normal mais. Está sendo dominada aos pouquinhos. Tanto que Allan Kardec fala que a criatura, a gente tem consciência do que está acontecendo. Tem consciência de quem está agressivo? Que está tendo esses termos? Tendo esse surto? A gente tem consciência, mas não tomamos nenhuma providência em relação a isso. Não tomamos. Porque o mundo acha bonito. Ele é nervoso, ele é positivo, fala o que pensa. Não tem filtro, ofende as pessoas, se deprime. A gente tem consciência que está fazendo. Mas às vezes as pessoas elogiam, está vendo? Fulano é firme, fala, não leva para casa. É o macho antigo, deixou de ser homem. Vai acontecendo isso aos poucos. Allan Kardec fala que esse é o momento em que cada um de nós tem que estar prestando atenção na vida para ver quem nós estamos atraindo. Para ver quem que a gente está atraindo. Nas nossas crises de agressividade, cólera, que começam em casa. Por isso o título do nosso estudo, Família e Obsessão. Agora nós estamos falando também de auto-obsessão, porque eu não me previno. Tenho consciência, estou tendo pequenas crises morais e vou deixando acumular. E eu estou sendo tomado conta pelos meus convidados e pela minha própria falta de previdência. O mestre de Lyon também afirma para a gente que na fascinação existe o domínio do espírito sobre a sua vítima de uma maneira muito mais intensa, gente. Facultando comportamentos estranhos e repetitivos por parte do encarnado. Quando Allan Kardec afirmou para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81, quando ele definiu a obsessão, ele falou que é uma ação persistente. Ocorre uma vez ou outra, esporádico, não é obsessão. É persistente. É contínuo. Uma obsessão por fascinação é o domínio de sua vítima mais intensas, facultando comportamentos estranhos e repetitivos, persistentes. Olha aqui que ele continua falando. Aí vem Divaldo Franco e fala pra gente que atualmente a gente pode interpretar esses casos como toque, os transtornos obsessivos compulsivos, nesses comportamentos estranhos e repetitivos. E quando toma conta da gente, não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento. Tem controle. Que nos induzem a pessoa, nesse toque, a repetir comportamentos sem sentidos para aliviar a ansiedade. A notícia ótima, nós somos campeões mundiais de comportamento de ansiedade. De todos os países do mundo, nós estamos em primeiro lugar em povo ansioso. Eu nem imaginava isso. Na pesquisa eu fui ver, a ONU nos afirma isso. Ao lado dessa categoria de transtornos, também podemos visualizar a obsessão por fascinação nos transtornos bipolares. Ora eu estou alegre, ora eu estou triste, ora eu estou agressivo, ora eu estou bondoso. Caracterizados por episódios de depressão alternados com episódios de mania, que significa a exacerbação intensa de emoções. Estou me deixando levar. Emoção toma conta de mim de tal maneira, eu já não controlo, e a emoção, os estranhos veem a minha emoção. Eu posso esconder sentimentos, mas a emoção a gente não consegue. Alguém já teve oportunidade de se olhar no espelho quando está com muita raiva? A gente fica muito feio, gente. Se olha com raiva, digo que tiver com raiva, assim, se acontecer, vai ser raro entre a gente, espírita não fica com raiva, a gente fica muito feio. Eu tive a oportunidade de fazer isso, porque a minha esposa Luísa falou assim, olha no espelho como é que você está. Eu falei, Jesus, sou eu mesmo. Se olha no espelho, quando você está num dia amoroso, afetuoso,
amando, se olha no espelho, como é que os nossos olhos estão bonitos, a gente está mais bonito. O amor nos deixa mais bonitos, por dentro e por fora. O ódio e a agressividade nos enfeia, por dentro e por fora. O espelho mostra, os nossos sentimentos mostram. Que significa exacerbação intensas, desencadeando um estado emocional eufórico repentino. O fascinado é capaz de falar, de escrever, de fazer as coisas mais ridículas e achar que está certo. Achar que são maravilhosas. E a grande estratégia do espírito fascinador é afastar o seu atingido, o seu obsidiado, do convívio das pessoas que o amam e podem chamar a atenção. Por exemplo, dentro da família, a primeira estratégia dos obsessores, desencarnados e encarnados, é nos afastar da nossa família. A gente para de visitar a sogra, o sogro, a mãe, o pai, se esconde dos filhos. Marido começa a dormir num quarto, mulher no outro. Não é porque está moderno, não, porque estão nos afastando por vacinação. Começam a nos afastar. Se são trabalhadores de um centro espírita, começam a faltar na reunião mediúnica, começa a faltar no trabalho do passe, começa a faltar nas palestras públicas, começa a se afastar. É a estratégia. E quanto mais nos afastam de nossa família, das pessoas que nos querem bem, que podem colocar o dedo na nossa ferida e falar: Eduardo, presta atenção no que você está fazendo na sua vida. E nos afastam, que nós continuamos achando que nós estamos certo e o mundo está errado. A gente não pode apontar o dedo. A gente tem que começar a olhar para dentro. Quando a gente está se importando com a atitude dos outros que estão nos fazendo mal, estão nos incomodando, a gente tem que parar para prestar atenção se essas atitudes que meu irmão tem, que me incomodam, eu não tenho atitudes parecidas. Por isso elas me incomodam. Por isso elas me incomodam. O fascinado é um indivíduo que não se admite doente. E como é que a gente vai tratar de uma pessoa doente que não se admite doente? É a obsessão mais difícil de tratamento. Como você vai tratar uma pessoa que está extremamente doente e ela não se admite doente? Como é que a gente faz, gente? Como a gente faz? Não é fácil. No decorrer da nossa conversa, nós vamos ver algumas dicas dadas por Divaldo Franco para a gente tomar algumas atitudes com os outros. É 1 para lá e 3 para cá, né? Com os outros. Com a gente. Vamos ver mais um pedacinho. O que eu fiz aqui? Então, já passei isso tudo aí? É bom que a gente vai recordando, né? Dá dando tempo para ler? Para a gente concluir fascinação, o obsessor perturba a minha vontade está plena. Minha vontade está plena, mas o meu raciocínio está perturbado. Estou dominado por ele. E faço tudo o que eu acho que deve ser feito. Aí vem Allan Kardec e começa a falar para a gente que o último nível de gravidade das obsessões é a subjugação. Estou pegando aí do livro dos Médiuns, capítulo 23, em que a vítima já não tem mais o controle de si mesmo e está à mercê da manipulação da sua vontade. Olha a diferença na fascinação. Eu mantenho a minha vontade e perco a minha. Eu perco a vontade ou perco a minha consciência? Eu perco a capacidade de autoanálise. Aqui eu perco a capacidade de vontade. Eu sei que eu estou fazendo bobagem e não tenho vontade suficiente para parar. E muitas vezes perdendo completamente a consciência da realidade ou tentando o suicídio. Está nesse livro, Vivências do Amor e Família. A pessoa que está subjugada, perdendo a vontade, faz coisas estranhas sabendo que vai passar vergonha. Allan Kardec nos conta, continuando no livro dos Médiuns, no capítulo 23, que um conhecido seu, que não era nem tão bonito nem tão inteligente, fazia coisas ridículas lá em Paris. Passava as moças, ele pedia em casamento. Ele não queria pedir a moça em casamento, mas não conseguia ter a vontade de parar. Já estava subjugado na sua vontade. Ele não queria dobrar o joelho, estalar os ossos, fazer movimentos ridículos. Ele tinha consciência
que estava sendo ridículo, mas a vontade estava anulada. É o que acontece aos poucos. Quando a gente chega num nível de subjugação e leva para dentro de casa, as agressões físicas e as agressões morais já estão altas. Há casos de agressão, morte por ciúme, por domínio de me achar dono. É o obsessor mau e perverso controlando a nossa vontade, colocando muitas vezes na mão da sua vítima a arma para que ele desfira o golpe. A vítima, o obsediado, não quer, mas não consegue controlar a vontade e dá a facada final, dá um tiro. E quando isso acontece, o obsessor libera a vontade, ele vê a bobagem que fez, se arrepende, ou corre, ou foge, ou muitas vezes suicida. O Zé Raul Teixeira explica sobre isso maravilhosamente numa palestra dele dos 3 graus de obsessão. Quando por subjugação, a gente com a nossa vontade totalmente subjugada, fazemos coisas atrozes e às vezes nos suicidamos por isso. Por simples prazer de um espírito obsessor. Porque eles são maus, querem o nosso mal. E quando a gente fala isso, as pessoas às vezes ficam apavoradas. Vamos ver os jornais? Quantas vezes isso está acontecendo? O assassinato de mulheres não tem aumentado? Por ciúme, por amor, os jovens se matando. E acontecendo. Numa pandemia, onde o mundo está se subjugando a essas pessoas através do convite da nossa moralidade. É o que nos afirma. É o que a gente tem visto tranquilamente o que está acontecendo no mundo. E a família obsessão? E a família obsessão? Às vezes é raro, né? O nosso familiar não tem consciência que se encontra no processo obsessivo. Vamos trocar. Às vezes a gente não tem consciência que está no processo obsessivo. Não só o familiar. Outras vezes ele até vislumbra essa possibilidade. Posso estar sendo obsidiado, mas prefere não aceitá-la por motivo de orgulho pessoal. Sou fraco. Paro quando quiser, faço o que eu quero. Quando a gente fala isso, a gente não deve olhar para os outros. Eu estou falando olhando para os ouvidos mais perto da boca, está saindo som. Mas preferem não aceitá-las por motivo de orgulho pessoal e dificulta muito o tratamento e a própria recuperação. Os jovens drogados estão dominados a mente, o cérebro pela droga, pelo orgulho, pelos espíritos subjugadores e fascinadores encarnados estão em torno dele, pelo desespero de uma família que não sabe o que fazer e o que começar a fazer. Quando a nossa atitude, nesse caso, é ajudar o familiar, ajudá-lo a se conscientizar que ele não está bem, que necessita de auxílio para retornar às linhas do equilíbrio. E isso é fácil? Não é. Vamos tirar uma coisa para a gente. Alguém aqui já foi no médico, no cardiologista, não importa a especialidade, e o médico fala: meu filho, você está com colesterol alto, suas veias estão entupindo, você está com a pressão muito alta, então é necessário que você não fume, não beba, corte a gordura da sua dieta, alimente-se corretamente, é necessário a ginástica, a caminhada diária. Nos conscientiza que, além dos remédios, tem que tomar atitude nós mesmos para a nossa auto-melhora. Não adianta eu ir no médico e não fazer o que ele manda. Não são só os remédios que ajudam. Médico não cura ninguém. Médico orienta a nós mesmos nos curarmos. Com as nossas atitudes. Quando a gente vai no médico, a gente não tem esse tipo de atitude. Às vezes a gente faz: médico sabe nada. Receitou. O homem passou 6 anos na faculdade, mais 3 anos fazendo a residência, mais tantos anos de experiência clínica e não sabe nada. A gente que sabe. A gente faz isso com Jesus. Ignora o que ele ensinou. A gente finge que não escutou. Finge que não sabe. Então, gente, assim como no médico nos orienta o que fazer, é nossa obrigação com nosso parente, nosso amigo, nosso irmão, da nossa família, orientá-lo. Você está sob um processo obsessivo. É necessário que você vá ao centro. É necessário que você faça as orações. O passe. Converse. Terapia. Vamos ao médico. Vamos tomar atitude para mudar a sua vida, que você está infeliz. E você estando infeliz, a sua família não está feliz.
Como é que a gente vai ser feliz com um membro da nossa família infeliz? É um tratamento conjunto, mas ele tem que se conscientizar e nós devemos ajudá-lo a se conscientizar. A nossa conduta, então, em relação à obsessão na família, é sermos coerentes, procurando despertar o obsidiado para o seu estado de fragilidade emocional, moral, espiritual, motivando-o a cuidar-se sem colocar em nossos ombros a cruz que pertence a ele. A cruz é dele, não é nossa. Eu não posso me deixar envolver por um problema grave onde eu vou apagar minha luz e não vou ter condição de ajudar ninguém. Deixai brilhar a vossa luz. Eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo, mas não posso me envolver nas coisas erradas. Eu tenho que estar consciente para ajudá-lo. Cada um de nós possui necessidades evolutivas que são pessoais e intransferíveis. Embora tenhamos reencarnados na mesma família para nos ajudarmos mutuamente. Mas a necessidade de cada um de nós é pessoal e intransferível. A nossa encarnação, a nossa reencarnação é pessoal. Foi feito um projeto biológico, um projeto social, um projeto espiritual, segundo André Luiz no livro Missionários da Luz, para cada um de nós. Nos envolvemos. Mas meu progresso é individual, pertence a mim e só a mim. Eu não posso mudar a sua vida, não posso mudar a sua vida, vocês não podem mudar a minha vida. Eu é que posso me conscientizar e mudar a minha vida. Ok? A nossa emoção vai se expressar no amor que ajuda, nos compromissos a serem ressarcidos e pertence à consciência de cada um. A nossa emoção, nossa consciência em relação ao familiar que está passando problemas, vai se expressar através do nosso amor, da nossa amorosidade. Amorosidade não é o amor em si, é a nossa capacidade de demonstrar o amor. Como é que está a nossa capacidade de demonstrar o amor? Através do bom dia, do abraço, de emprestar as duas orelhas, de ser bom ouvinte, não reclamar, entender que o outro tem necessidades parecidas, mas diferentes da minha. Isso está dentro da nossa família. E nós? Como agimos com os outros? Como agimos com a gente mesmo? Frequentemente, a atitude desesperada do familiar que pretende oferecer ajuda a qualquer preço é o resultado do desejo de salvar os outros. Resultado do desejo de salvar os outros. Quando a gente entra no Espiritismo, nos meus primeiros 6 meses de Espiritismo, eu queria mudar o mundo. Eu ouvia tanta coisa, eu comecei a lembrar. Eu queria mudar o mundo, esquecendo que eu tinha que mudar a mim mesmo. Eu queria mudar o mundo. No que pretende oferecer ajuda a qualquer preço. É o resultado do desejo de salvar os outros, esquecendo-se da própria salvação. E o Espiritismo não é uma doutrina salvacionista. Se quer um Cristo salvacionista, se quer uma doutrina que te salve, não seja espírita. Se qualquer outra religião não seja espírita. O Espiritismo abre os nossos olhos. Espíritos, amai-vos e instruí-vos. Capítulo 5 do Evangelho. Não é para salvar. É uma doutrina que vai nos conscientizar de tudo que estamos passando. Depende da gente. E temos a luz. Temos quem nos mostra o caminho. Jesus, Kardec. Tanto que o Espiritismo é o próprio Consolador prometido. Quem quiser rever isso, só dá uma lidinha no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos lá. Para os outros, nós temos argumentos sensacionais que são inquestionáveis. Embora a nossa conduta diária... Olha o que Divaldo Franco escreveu. Embora a nossa conduta diária seja a mesma de sempre. Eu exijo e cobro do meu filho, exijo e cobro da minha esposa, dos meus sobrinhos, das minhas netas, uma atitude coerente, cristã e reta. E a minha. Meu filho, não fume, que cigarro faz mal. Eu falava isso com meus filhos. E eu fumava muito, tive 2 infartos. Com que moral que eu podia falar isso? Graças a Deus eles não fumam. Mas eu não tinha moral para falar isso, porque eu era o exemplo. Para os outros temos argumentos inquestionáveis, a nossa conduta diária
embora a nossa conduta diária é a mesma de sempre. E assim nós nos perpetuamos como excelentes transformadores dos outros e da gente. Existe um exemplo que mostra pra gente muito bem, que é o exemplo de placa de estrada. Eu já falei sobre isso aqui uma vez. Quando a gente vai para qualquer cidade, vai daqui para o Rio, em determinado local, tem uma placa, ela fixa na estrada, Petrópolis, 36 quilômetros, e tem uma seta. Muitas vezes a gente é como aquela placa de estrada. A gente mostra a direção e o quanto falta para chegar, mas estamos fincados, presos no asfalto da vida e não nos movemos. Mostramos para os outros e não saímos do lugar. E fazemos isso na estrada da vida, na estrada da nossa família, dentro do nosso lar. Somos excelentes transformadores dos outros, mas eu estou plantado, não progredo. E quais são os principais sintomas que o nosso familiar, não nós, né? Que o nosso familiar tem que estar sendo obsidiado? A gente não, os outros. Será? Irritação constante, sentimento de desânimo. Conflitos anteriores. Nenhum de nós tem isso, tem? Está se sentindo culpado por algo que conscientemente não praticou. De vez em quando acontece. Se possui sensações desagradáveis de qualquer natureza. Constantemente experimenta episódios de insônia e de interrupção do sono no meio da noite. Se ao despertar sente mais cansado que antes de dormir. Me preparei o dia, preparei para dormir. Nesse conjunto de sintomas pode estar presente um distúrbio fisiológico, tranquilamente, ou psicológico, bem como um processo de obsessão espiritual. Não precisa ser todos. Os dois principais sintomas detectados hoje em dia são os dois de cima. Irritação e conflito interior, levando a uma ansiedade muito grande. E nós espíritas, nós que estudamos, que tentamos praticar a pureza da doutrina espírita, temos armas e conhecimentos para nos livrarmos disso, para a autocura. Não sermos transformadores dos outros. Primeiro, a nossa autotransformação. Observação. Essa observação é muito importante. E no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 84, está escrito o seguinte, que é muito comum em qualquer transtorno psicológico ou psiquiátrico, seja interpretado por nós como um processo obsessivo. Dessa maneira, a gente pode ocorrer num diagnóstico apressado e errado. Nem todo transtorno psicológico, psiquiátrico, é processo obsessivo. Mas todo processo obsessivo vai levar a transtorno psiquiátrico, psicológico. Seria conveniente, olha o que Allan Kardec escreveu, que mesmo em se tratando de uma obsessão, não deixassem de conduzir o paciente à terapia psicológica e psiquiátrica. Nenhum espírita sério vai falar, não precisa ir médico, procurar nada. Vem cá que nosso passo vai te curar. Não é só isso. A gente tem que ter responsabilidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, tornando a reforçar, ele adverte, Allan Kardec nos adverte, que quando uma obsessão, quando prolongada, produz disfunções cerebrais, solicitando a intervenção médica e o auxílio de um magnetizador, de um passista. Intervenção médica, auxílio de um magnetizador. Aí chega André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos e afirma o seguinte para a gente. Se o caso for exclusivamente de obsessão, algumas substâncias psicoativas utilizadas para manter a fisiologia das sinapses cerebrais conseguem interromper a interferência obsessor. Está recomendando a tomar remédio? Que o neurologista, que o psiquiatra que estudou sabe fazer, sabe aceitar. Às vezes a gente tem mania, tarja preta, eu estou doido, tarja preta, vou viciar. Os remédios modernos não estão levando esse tipo de viciação. Quando bem orientados, tomados na quantidade correta, causam alívio, proporcionam cura. Quando a gente está obsediado, acontece que a obsessão é mente a mente. Não é mente a mente. É mente perispiritual, com mente perispiritual, e vai agir essa obsessão nas sinapses cerebrais. As sinapses cerebrais são feitas através dos neurônios,
os botões sinápticos que eles não são grudados, eles têm uma ligeira espaço entre eles. Quando existe, então, por exemplo, uma disfunção, a recaptação de um neurohormônio, de serotonina, noradrenalina, etc, etc, etc. Esse botão joga para cá 10 serotoninas e recapta 5, 6. Em vez desse aqui ter 10 para colocar, está mandando 5, 6. E recapta mais 2 e vai desequilibrando o cérebro. Com a descoberta lá atrás do Prozac, dos inibidores de recaptação de serotonina, viu-se que quando há o equilíbrio, há melhora. André Luiz, em A Evolução dos Dois Mundos, já falava sobre isso. E a gente conseguindo regularizar, acertar as nossas funções sinápticas, muitas vezes a gente sai da obsessão, porque o espírito dominante não consegue mais dominar. O remédio é um poderoso auxílio. Mas, continua André Luiz, exceto quando se tratar de uma subjugação, que é um estágio mais avançado de domínio do espírito sobre a vítima. O tratamento é diferenciado, pode ser mais prolongado. E existem certas obsessões que vamos passar, ou que nosso familiar está tendo, um amigo está tendo, que não serão curadas nessa encarnação. Não serão curadas nessa encarnação. Levaremos mais de uma ou duas para resolvermos esse pequeno problema. Como o processo obsessivo se desenvolve através do funcionamento do perispírito, que comanda os neurônios cerebrais, alguns fármacos, continua André Luiz falando para a gente, atuam sobre essas células de tecido nervoso, reequilibram a produção dos neurotransmissores, driblam assim a ação do obsessor e permitem então uma melhora no quadro do obsidiado. Alguma vez a doutrina espírita falou não tome remédio? Quando eu li isso, Evolução 2 Mundos, eu falei, gente, com que autoridade está falando? A autoridade de um médico. André Luiz era médico, ou é médico, né? Não deixou de ser. E agora está falando com muito mais autoridade, que está ali vivendo ao lado de espíritos superiores a ele, que ensinam a ele. E ele está passando para a gente. Ainda bem que ele é curioso e fazia as perguntas para a gente entender alguma coisa, né? Em palavras simples, gente. Mesmo que se chegue à conclusão inequívoca de que a pessoa experimenta uma obsessão espiritual, ela necessitará de assistência médica e psicológica especializada. Quem nos fala? Divaldo Franco, no livro Vivências do Amor em Família. É para deixar de... Ele está pensando em relação aos outros, não está? É para nós, homens principalmente. Vocês, mulheres, vão ao médico, se tratam muito mais do que a gente. A gente tem muito mais dificuldade. Ou não? Vocês, mulheres, se cuidam muito mais. É proposto para a gente uma ginástica que deve ser diária em nossa família. E a primeira ginástica é o perdão, porque é treino de compreensão. Perdoar por quê? Quando a gente consegue perdoar dentro da nossa família, a gente melhora a convivência, melhora todo o funcionamento da casa, fica mais fácil a gente andar e conversar. O perdão liberta a gente de uma tal maneira que o perdão não faz bem para quem é perdoado, faz bem para quem perdoa. Porque é como se eu tivesse com uma pedra de carvão incandescente, uma brasa para te jogar, estou me queimando a mim mesmo. A tolerância é o treino da aceitação. Quem aqui é casado há mais de 30 anos? Tem alguém? Se a gente não tiver tolerância entre os casais, casamento duraria até mais que isso. Se a gente não aprendesse a remendar nossos erros, a tolerar nossos erros, aprender a desculpar, dentro de família, entre pais e filhos, noras, sogros, se a gente não treinar a tolerância, como é que a gente vai conviver se somos espíritos diferentes? Cada um com suas vontades. O entendimento, a tolerância, a atenção é o treino para o diálogo. Meu Deus do céu! Me peguei certa feita numa fase da minha vida onde eu tinha vício de ver Jornal Nacional e meus filhos estavam com 7, 8 anos. Pai, você chegou, vamos brincar. Só um minutinho que eu estou vendo o jornal. Só um minutinho que tem um futebol. A atenção era para televisão. Agora a atenção nossa está dividida nisso aqui. Está aqui. Oi. Contar um segredo, não filma isso não, que
Teve um domingo que juntou eu, a Luísa, nossos 3 filhos, as 2 noras, 2 netas. Sentamos no torno da mesa, fizemos a prece. Comida de domingo, aquela macarronada assim, sabe, uma de barrigudinho. E de repente a Luísa olha para mim, eu estou no telefone respondendo um WhatsApp de alguém, o Eduardo com outro, o Rafael respondendo outro, a Ana vendo uma coisa, a Marissa vendo outra. A Luísa levantou, tirou o telefone da mão de cada um de nós, foi lá, levou para o quarto da gente, passou chave, agora vamos conversar sobre família. Eu quero atenção. A atenção é o treino do diálogo. Como é que a gente vai dialogar com isso aqui? Se a gente está preso. Quando não é a novela, é isso agora. É o telefone. Que hora que a gente desliga isso? Não estou falando para vocês, não. Estou falando para mim. Que hora que a gente desliga isso? Cadê a atenção? Respeito é o treino da educação. Respeitar que o outro não está bem. Respeitar que o meu familiar tem uma opinião política diferente da minha. Ele tem esse direito. Torce para um time diferente do meu. Tem religião diferente da minha. É um direito dele. Não é o que Jesus ensinou? Nós tivemos um imenso trabalho para entender Jesus, estudar o Jesus no princípio do cristianismo. Nos escondíamos nas catacumbas lá em Roma, para nos escondermos dos perseguidores. Por isso somos chamados de catecúmenos, aqueles que estudavam os evangelhos e o Antigo Testamento dos cemitérios, as catacumbas. E quando tomamos o poder, fizemos tudo ao contrário. Tudo que fizeram conosco, fizemos. Fomos fazer as guerras santas, fomos matar judeu, fomos perseguir árabe. Fizemos tudo ao contrário. Jesus fez isso. Respeito. Renúncia é o treino da doação. Renúncia está mais. As mulheres têm mais renúncia do que a gente, viu, gente? Vocês não ficam assim achando, mas então. Mas tem. A mãe tem mais renúncia que o pai, de maneira geral. As mulheres sabem renunciar mais. De maneira geral, nos centros que a gente frequenta, nas igrejas que a gente vai, é em torno de 70% de mulheres e 30% de homens. Aqui hoje está um pouquinho diferente, mas também tem muito mais mulher do que homem. Estão aprendendo, caminhando mais rápido do que a gente. A renúncia é o treino de doação. E na família quer a doação de quê da gente? Do nosso tempo, do nosso respeito, do nosso carinho, da nossa amizade. Não é ser bonzinho, é ser bondoso. Tem uma diferença muito grande. A nossa doação não é ser bonzinho. Bonzinho é aquele pai, meu filho, você errou, tudo bem. Tem não. Bonzinho é o guarda de trânsito que a gente comete uma infração. Vou te multar não, você pode ir embora. Você ser bonzinho. For bondoso, você errou. Tem curso nisso. Tem essa e essa punição para a sua educação. É a mesma coisa com o filho. Eu não posso viver a vida dos meus filhos, das minhas netas. Bonzinho, deixa passar. O pai, o avô, o educador bondoso, chama e mostra onde está. Vamos sentar e conversar. Não é pegar chicote, chinelo. Vamos sentar e conversar. Isso tem que ser só com os filhos, entre a gente também. Quando a gente não se deixa conversar, não se deixa convencer, ainda mais pede desculpa achando que eu estou certo, eu posso estar no estado de fascinação, não estar percebendo, gente. Então, obsessão em família, família e obsessão, é necessário para a convivência diária, para o nosso crescimento, perdão, tolerância, atenção, respeito e renúncia. Se a gente conseguisse colocar todos esses itens diariamente, nossa família melhoraria. O mundo subiria esse patamar para um mundo de regeneração um pouquinho mais rápido. Rogo a Deus que nos abençoe, que nos dirija, que nossas famílias sejam abundantemente abençoadas pelo amor e carinho de Jesus.